Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 41 a 46. Pedro disse-lhe: Senhor, dizes essa parábola só para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é o despenseiro fiel e prudente que o Senhor estabelecerá sobre as pessoas da sua casa, para dar a cada um a seu tempo a ração de trigo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar procedendo assim. Na verdade vos digo que o constituirá administrador de tudo quanto possui. Porém, se aquele servo disser no seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, chegará o senhor desse servo no dia em que ele o não espera e na hora em que ele não sabe. Removê-lo-á e pô-lo-á à parte com os infiéis. Palavra da salvação. Comentário Lucas 12, de 41 a 46, São Beda. Na parábola anterior, o Senhor dera duas advertências: que haveria de vir de improviso e que os homens o deveriam esperar preparados. Porém, quando Pedro pergunta: Dizes essa parábola só para nós ou para todos? Não está bem claro a qual das advertências a pergunta se aplica, ou se a ambas, nem com quais pessoas se comparou a si e seus companheiros ao dizer todos. Pois bem, ao dizer nós e todos, é de crer que se refere ou aos apóstolos, aos semelhantes aos apóstolos e aos demais fiéis, ou aos cristãos e infiéis, ou aos que, morrendo um a um, recebem de boa ou má vontade a vinda do seu juiz, e há aqueles que, no juízo universal, hão de ser encontrados vivos na carne. Ora, seria estranho que Pedro tivesse estado em dúvida se é dever de todos os que aguardam a esperança bem-aventurada viver com sobriedade, piedade e justiça, ou se o juízo particular e universal virá realmente sem aviso. Resta, portanto, que, compreendidas bem essas duas advertências, Pedro tenha perguntado o que não tinha como saber, isto é, se aqueles sublimes preceitos da vida celestial, com os quais nosso Senhor mandara vender suas posses, fazer bolsas que não envelhecem, e vigiar com rins cingidos e lâmpadas acesas, diziam respeito só aos apóstolos e seus semelhantes, ou a todos que devem ser salvos. Quanta distância há dos bons ouvintes para os bons doutores, tanta também há entre os prêmios de uns e dos outros. Quanto aos primeiros, nosso Senhor, encontrando-os despertos, pô-los à mesa. Quanto aos segundos, ao encontrá-los fiéis e prudentes despenseiros, estabelece-los-á à testa de todas as suas posses, isto é, de todos os gozos do reino dos céus, não apenas para que detenham sozinhos o senhorio dessas coisas, mas também para que desfrutem da posse eterna delas mais copiosamente do que os demais santos. Repara que, entre os vícios do mau servo, está elencada a expectativa de que seu senhor voltará tarde. Entre as virtudes do servo bom, porém, não está a expectativa de que o Senhor volte cedo, mas apenas o fiel cumprimento do seu mister. Nada, portanto, é melhor para nós do que suportar com paciência a ignorância quanto ao que não pode ser sabido, e apenas esforçar-nos para que Deus nos ache preparados. Neste servo está contida a condenação de todos os maus prelados, os quais, negligenciando o temor do Senhor, não apenas se entregam à luxúria, como também dilaceram com injúrias os seus subordinados. Em sentido alegórico, pode ser que espancar os criados e as criadas
signifique corromper os corações dos fracos pelo mau exemplo, comer, beber e embriagar-se, ocupar-se dos crimes e seduções desse mundo, que enlouquecem o homem. Quanto apenas desses tipos, nosso Senhor acrescenta: chegará o Senhor desse servo no dia em que ele não espera, isto é, no dia do julgamento ou da morte, e removê-lo-á. Ou ainda, removê-lo-á, separando-o da comunidade dos fiéis e associando-o aos que nunca pertenceram à fé. Daí que siga, e pô-lo-á à parte com os infiéis. Porque quem não tem cuidado dos seus e dos de sua casa, negou a fé e é pior do que um infiel, como diz o apóstolo. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 47 a 48. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e nada preparou, e não procedeu conforme a sua vontade, levará muitos açoites. Quanto àquele que, não a conhecendo, fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a quem muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Palavra da salvação. Comentário Lucas 12, de 47 a 48. Teofilacto. Aqui o Senhor ensina-nos algo mais importante e mais terrível. Não apenas o despenseiro infiel será privado da graça que recebera, de modo que nada o ajudará a evitar os suplícios, mas a imensidão da sua dignidade se tornará para ele uma causa maior de condenação. Daí que esteja dito: aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e nada preparou, e não procedeu conforme a sua vontade, levará muitos açoites. Nesse ponto, objetarão alguns. Com razão é punido o que, conhecendo a vontade do Senhor, não a cumpre, mas por que é punido o ignorante? Porque, quando pôde saber, não quis, por preguiça, causou sua própria ignorância. Nosso Senhor mostra em seguida porque os doutores e os instruídos merecem penas mais pesadas, dizendo: porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a quem muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Ora, Deus dá aos doutores a graça de fazer milagres, mas o que lhes confia é a graça da palavra e do ensinamento. Não diz que haverá de pedir maior conta do que deu, mas do que confiou ou depositou, pois a graça da palavra precisa crescer e será cobrada com juros do doutor. Convém, afinal, que ele não passe a vida na preguiça, mas aumente o talento da palavra. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6. Portanto, o que dizer? Que continuemos no pecado para que seja abundante a graça? Nem pensar. Nós que morremos para o pecado, como iremos continuar vivendo nele? Não sabeis que todos nós que fomos batizados, consagrando-nos ao Messias Jesus, submergimos em sua morte? Pelo batismo, nos sepultamos com ele na morte, para vivermos uma vida nova, assim como Cristo ressuscitou da morte pela ação gloriosa do Pai. Pois, se fomos enxertados por uma morte como a sua, o mesmo acontecerá por sua ressurreição. Sabemos que nossa velha condição humana foi crucificada com ele, para que se anule a condição pecadora e não continuemos sendo escravos do pecado. Pois o que morreu já não é devedor do pecado. Se morremos com Cristo,
cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado da morte, não torna a morrer. A morte não tem poder sobre ele. Morrendo, morreu para o pecado definitivamente. Vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Que o pecado não reine em vosso coração mortal, fazendo com que vos submetais a seus desejos. Não tenhais vossos membros a serviço do pecado, como instrumento de injustiça, mas ponde-vos a serviço de Deus, como ressuscitados da morte, e vossos membros a serviço de Deus, como instrumentos de justiça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não viveis sob a lei, mas sob a graça. E daí? Visto que não estamos sob a lei, mas sob a graça, vamos pecar? De modo algum. Não sabeis que, se vos entregais para obedecer como escravos, sois escravos daquele a quem obedeceis? Se é ao pecado destinados a morrer, se é a obediência para ser inocentes. Éreis escravos do pecado, mas, graças a Deus, vos submetestes de coração ao modelo de ensinamento que vos propuseram, e, emancipados do pecado, sois servos da justiça. Eu vos falo em termos humanos por causa de vossa fraqueza. Visto que oferecestes vossos membros como escravos da impureza e da libertinagem para a iniquidade, da mesma forma oferecei agora vossos membros como escravos da justiça, para que sejam consagrados. Então éreis escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E que vantagem tivestes? Resultados que agora vos confundem, porque terminam na morte. Mas agora, emancipados do pecado e escravos de Deus, vosso fruto é uma consagração que desemboca em vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. O dom de Deus, por Jesus Cristo, Senhor nosso, é vida eterna. Palavra do Senhor. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel que o diga, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando alguns homens nos assaltavam, nos teriam tragado vivos, ardendo de cólera contra nós. As águas nos teriam afogado, e a torrente chegaria ao nosso pescoço. Chegaria ao nosso pescoço a água espumante. Bendito o Senhor, pois não nos entregou como presa a seus dentes. Salvamos a vida como um pássaro da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e nós escapamos. Nosso auxílio é o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 124, por Luís Alonso. Santo Agostinho projeta o Salmo na glorificação e põe-no nos lábios dos ressuscitados ou glorificados, especialmente dos mártires. Atravessaram a torrente da perseguição e salvaram a alma com a ajuda do Senhor. Agora podem dizer dando graças, se o Senhor e os demais cristãos, nesta vida, podem transladar-se ao céu em esperança e assim se apropriarem do Salmo. Talvez possamos imaginar-nos Jesus pronunciando essa condicional irreal. Se o Pai não me tivesse ressuscitado, ter-me-ia devorado o túmulo. Podemos imaginar-nos Paulo perguntando: onde está a tua vitória, ó morte? Que se poderia transformar em: se não tivesse sido por Jesus Cristo, ter-nos-ia devorado a morte. Também no decorrer da vida, pode ter aplicação o Salmo, por exemplo, na vida apostólica. Mateus fala de endemoninhado que Jesus liberta,
Muitas vezes cai no fogo e outras, muitas na água. 17:15. Paulo compraz-se em enumerar os perigos por que passou e que superou em sua atividade apostólica. 3 naufrágios e passei uma noite e um dia na água. Quantas viagens a pé, com perigos de rios, com perigos de bandidos, perigos entre minha gente, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos em lugar despovoado, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. 2 Coríntios 11:26.